a mais um podcast da Vox, Conexões que Geram Valor. Eu sou Juliana Damasceno e ao meu lado, como sempre, a diretora do estúdio, Norma. Olá! E hoje nessa mesa nós vamos falar sobre o brilho próprio, como a autoestima dá cor à nossa vida. Para isso, eu trouxe a expert em mechas e terapia capilar, Simone Bonfim. Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e eu gostaria de ouvir sobre essa questão da autoestima, essa questão de dar cor à vida, como que nós vemos as situações e como isso muda, né? Como a cor muda a nossa vida. Primeiro é um prazer estar aqui, agradeço o convite, agradeço ao Adilson e a vocês o convite de estar aqui hoje à tarde. Então, eu acredito que para a nossa vida ter cor, tudo começa de dentro para fora. Tudo que nós vivemos, tudo que nós somos, de alguma forma transborda na vida de alguém. E quando transbordamos na vida de alguém de uma forma positiva, eu acho que automaticamente isso dá cor para a vida de outras pessoas. Acontece na nossa trajetória, né? Às vezes a nossa vida fica cinza, fica sem cor, fica sem brilho. E em alguns momentos e dificuldades da nossa vida, como num dia nublado, nós perdemos o brilho e a cor. E acredito eu que nesse momento onde está tudo cinza, quando está tudo sem brilho, nós precisamos recomeçar a nossa história. E eu acredito também que precisamos ser o protagonista de tudo isso. E quando o dia está sem cor e sem brilho, a gente começa a rever os nossos conceitos e recomeçar a nossa história. E foi assim que começou comigo. Em um dia sem brilho e sem cor, eu entendi que era necessário recomeçar e recalcular a minha rota, para que tudo tivesse novamente cor. Porque todas as dificuldades da nossa vida muitas vezes nos impedem de brilhar. A gente deixa de acreditar em nós mesmos. Acredito que não aconteceu só comigo, acredito que acontece cada dia com cada um de nós. Temos os nossos altos e baixos. E é nesses dias nublados que deixamos de acreditar no nosso potencial. Deixamos de ver a grande mulher que somos. Somos mulheres extremamente extraordinárias. Somos mulheres fortes, guerreiras, mas que ao longo da nossa trajetória, alguns desafios, algumas perdas, algumas coisas nos fazem desacreditar disso. Então, nesse momento, para trazer cor à nossa vida, precisamos olhar para dentro de nós e pensar. Engraçado, hoje eu estou de verde, o verde traz esperança. E muitas vezes precisamos olhar para dentro de nós mesmos e descobrir quem somos, para que a gente possa colocar novamente corzinha à nossa vida e também cor a quem está ao nosso redor. Então aconteceu comigo e eu comecei a reconstruir, a reescrever a minha história. Claro que passamos momentos de redescobertas, porque ao longo da nossa vida, da nossa história, nós vamos perdendo a nossa identidade. E a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente começa a pensar, quem sou eu novamente? Como isso aconteceu na minha vida, e eu precisei me redescobrir, e a cada dia eu tenho descoberto um pouquinho de mim, Simone Bonfim, quem sou eu realmente? Então, ao longo da história, a gente vai perdendo um pouco disso, da nossa identidade. E foi dessa forma que eu comecei a entender um pouco mais sobre mim, e comecei a ver que não é só sobre mim. A vida só tem sentido realmente quando a gente começa a olhar ao nosso redor e ver. Cada vez que eu faço algo de bom para mim, eu começo a fazer algo de bom para o outro. Porque tudo de bom em mim começa a florir e transbordar em outras pessoas. Então, dessa maneira, eu me descobrindo ou me redescobrindo, eu comecei a entender que cada vez que eu somava algo de importante em mim, automaticamente o meu brilho, a minha vontade de viver, a minha vontade de vencer, fazia com que outras pessoas também se inspirassem em mim. Show de bola, né? Maravilhoso. Essa questão da autoestima e do cuidado pessoal, você também é expert no cuidado pessoal? Não. É verdade, sabes? Tem uma questão que é muito importante para mim, eu falo muito, é nós nos vermos no espelho e conseguirmos nos enxergar. Sim. E em relação à colorimetria, nossas mechas, isso tem um impacto, vamos lá, muito profundo sobre a nossa autoestima. Eu queria saber, quando eu decidir virar loira, no que isso pode afetar? Loira platinada?
Loira Atenção. platinada. Platinada. No que isso pode afetar a minha autoestima? Como é que eu posso fazer com que isto não interfira naquilo que é a minha identidade? Nossa, Porque às perfeito. vezes eu posso ter um tipo de ser e estar que pode não ir de acordo, mas mesmo assim eu quero ser a loira platinada. Então como é que agir? Como é que ser? Isso no é meio de muito tudo isso? bacana, porque quando você trabalha pessoas e você inspira pessoas e você vive nesse meio, independente de que segmento seja, a necessidade da sensibilidade é muito grande. Por isso que hoje em dia se fala muito sobre visagismo, porque hoje você não pode só trabalhar o que o cliente quer ou o que você gosta, Sim. mas a necessidade da cliente, de você poder, com sensibilidade, não só no visagismo, cor, personalidade, mas você poder olhar para dentro dela, por que ela quer aquilo naquele momento, o que está levando aquela pessoa a querer uma mudança tão radical. Sim. Porque muitas vezes o extremo que a gente vive na vida, ou algumas mudanças que nós precisamos fazer, Sim. primeiro tem que começar de dentro para fora. Sim. E as clientes muitas vezes chegam para querer uma mudança extrema externamente, quando por dentro está tudo bagunçado. Então, muitas vezes precisamos reconstruir por dentro para que por fora seja uma forma mais agradável. E nem tudo que a cliente quer necessariamente pode ser feito. Às vezes não combina, né? Verdade. A gente está falando exatamente sobre cor. Exatamente. E a cor é exatamente isso. O tom de pele, o tom de cabelo, que harmoniza no final de tudo isso. Cor de olho. Então, o que vai trazer harmonia? O que vai te trazer leveza? O que vai trazer mais brilho para a sua pele, para o seu jeito? Então, acho que tem tudo isso. Não necessariamente o que a cliente quer, mas a gente poder fazer um diagnóstico muito bem feito, conhecer um pouquinho do ser humano que está na nossa cadeira, poder entender a necessidade dela, o que ela gosta, o que combina com o trabalho dela, com o perfil e personalidade. Então, tudo isso é muito interessante. Interessantíssimo, né? Porque as mudanças, elas têm que manter um equilíbrio, né? Não é assim, eu quero mudar, mas aqui, se aquilo não fica bem equilibrado, pode detonar, né? Pode ficar uma coisa assim, desagradável. Eu concordo com tudo quando está a ser dito aqui. Qualquer mudança que nós fazemos, eu falo em termos de redes sociais, isso causa um impacto muito grande. Então, o posicionamento das pessoas, a cada dia que passa, eu vejo muitos criadores de conteúdos, muitos artistas se posicionando de uma forma autêntica. Eu digo autêntico porque é uma coisa que não é de outra pessoa, é mesmo dele próprio. Então, neste meio, nós vemos muitas pessoas super diferentes. Há quem tem cabelo verde. Entende? E tem quem tem cabelo cor-de-rosa. Está tudo bem, na minha percepção, está tudo bem porque aquela pessoa se identifica e se vê daquela maneira, está tudo ok. Só que como é que isso vai impactar na sociedade ou nas pessoas que a seguem, que a admiram? E essa mudança que nós fazemos, eu amanhã vou ficar loira. A Beatriz colocou dreadlocks na cabeça. Então, como é que isso vai impactar na vida daquelas pessoas? Falando em termos de colorimetria. E a autoestima também é uma questão que me deixa bem preocupada, porque se eu não posso fazer o que eu quero, automaticamente estou a excluir uma parte da minha vida, uma parte que eu quero, uma parte que eu sou. Como é que fica a minha autoestima quando eu recebo uma orientação profissional e me diz que eu não posso fazer aquilo? Bom, na verdade, trabalhando nessa parte de autoestima, e a essência, o que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem o hábito de achar que o não é o ponto final de tudo. A gente tem que achar o equilíbrio de tudo em relação, seja cabelo, seja roupa. Então, não que seja um não um ponto final de tudo. De tudo, sim. Mas, porém, quando a gente fala em cor de cabelo ou cor de pele, hoje em dia está se respeitando muito. Por isso que os profissionais têm cabelos verdes, loiros, e a gente entende como profissional que a gente tem que respeitar a essência do outro. Hoje em dia se fala muito sobre isso. Sim. Por isso que o visagismo hoje é a parte fundamental na parte de cabelo, de cabeleireiro. Hoje, um bom cabeleireiro ele tem que ser visagista. E o que eu falava agora há pouco é sobre você enxergar o outro internamente. Então, hoje em dia, eu preciso conhecer o meu cliente, a pessoa que está comigo, olhar para dentro dela, para que eu possa entender o porquê de tudo isso. Sim. Então, o não é um ponto final. Mas como eu posso equilibrar isso dentro da personalidade, dentro do trabalho dela, para que eu não deixe ela perder a identidade do que ela gostaria. Então, ela vai
continuar sendo quem ela quer, entende? Mas a gente fazer o equilíbrio de cores, olha, você quer um tom de loiro, vamos equilibrar isso para um tom da sua pele, para que a sua pele tenha uma explosão e você não desapareça. Então a gente trabalha mais ou menos dessa forma que a pessoa que deseja aquele resultado, ela não se sinta pior do que ela chegou. Então a gente tem que observar tudo isso. E tem um bate-papo que a gente tem. Eu falo que não é perder tempo. Quando você tem alguém na sua cadeira para fazer um procedimento, quando você tira aquele tempo para conhecer aquela pessoa que está perto de você, você vai conhecer um ser humano extraordinário, que vai muito mais além de um cabelo, muito mais além de uma cor. Você vai dentro da necessidade dela e, principalmente, você ter o privilégio de participar de um sonho. Então, tudo isso é um conjunto de coisas. Então, você faz com que ela transmita para você o que ela quer e você trabalha dentro daquele sonho. E de uma forma muito mágica, vamos dizer assim, você trabalha aquele sonho e faz parte dele. Então, nunca é sobre não fazer, mas como você fazer de uma forma que a sua cliente saia feliz, satisfeita e você possa também, como profissional, falar, realizei um bom trabalho. De novo, equilíbrio, né? De novo Sempre. equilíbrio. O ponto é esse. E eu acho impressionante o trabalho que as moças da colorimetria, e isso faz com que nós consigamos transmitir quem realmente nós somos. Porque a identidade é o conjunto de vários elementos que nós colocamos para o exterior e as pessoas nos percebem. Sempre que há uma questão de uma coisa não funcionar com a outra, aí nós nos perdemos. Dentro das redes sociais, de novo vou falar das redes sociais, nós temos vários elementos, temos várias pessoas, temos várias personagens e nós queremos sempre acompanhar, estar em constante conexão e acompanhar esses personagens. E nós acabamos nos perdendo. Sim. Então, isso eu senti na pele porque eu saí de onde eu saí, eu vim para aqui, o mundo era diferente. Eu sou diferente e eu não conseguia acompanhar. Então, o cabelo, eu acho que é uma coisa muito importante. E eu queria que me falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre o cabelo em si para a mulher. Porque para nós, independentemente da situação, nós mulheres nos preocupamos demais com essas questões e é uma questão mesmo de não estarmos bem conosco mesmas, aqui para dentro. Olha só, por um certo período, até hoje em dia, a internet exige muito da gente. Realmente a gente tem que criar um personagem em alguns momentos para que a gente possa viver essa busca constante na internet da perfeição. Só que, por outro lado, hoje em dia a gente tem vivido uma coisa que é muito bacana, que as pessoas talvez não tenham observado, que também é a naturalidade, a simplicidade. Quanto mais simples, quanto mais natural, quanto mais essência eu for, quanto mais eu transbordar de dentro para fora, melhor. Então, às vezes, as pessoas estão tão preocupadas com o exterior, tão preocupadas que esquecem que quanto mais simples eu for, quanto mais essência eu for, quanto mais pura eu for, melhor. Como isso tem a ver com cabelo? Porque se você observar, teve uma onda muito grande de alisamento. Vamos por aí. Uhum. E todo mundo queria um cabelo liso. Até que começou a ficar robótico. Todo mundo tinha cabelo liso e não tinha mais identidade. Até que começaram a entender que o cacheado era muito bonito, que o cabelo natural era muito bonito, que o excesso de maquiagem tirava de você uma personalidade e a pureza do seu tom de pele, do seu jeito. Então, como que a gente tem que fazer isso? Eu buscar em você e você, quando parar no espelho, olhar para você e falar assim, como é que eu me sinto melhor? Hoje você não tem que se auto-sabotar e falar, eu vou tirar de mim a minha essência. Não. Como você se sente melhor? Porque não é o que a sociedade exige, porque a gente trabalhou muito tempo, o que as pessoas querem de mim. O que a pessoa quer? Eu tenho que usar preto ou tenho que usar branco? Não, eu vou usar o que me cai bem, o que eu me sinto bem. Então, hoje em dia, a gente tem esse poder de falar, eu quero, eu vou conseguir, eu me sinto bem, eu sou mais feliz dessa forma. Eu acredito que de um tempo para cá, as pessoas têm buscado mais isso. Se você olhar, eu estava observando isso anteontem. As atrizes tinham que estar impecáveis o tempo inteiro, maquiada, salto alto e roupa impecável. Hoje em dia vocês encontram elas de chinelo, descabelada, sem maquiagem, porque as pessoas entenderam que o mais importante na sua vida, na vida das pessoas, não é o meu exterior, não como eu me apresento, mas quem eu sou. O que eu posso agregar na sua vida? O que eu posso somar? Então, o que eu deixo para você e deixo para outras pessoas, no sentido de cabelo, é exatamente isso. O que te faz bem? O que te traz alegria? É o loiro? É a mescla?
A gente sempre tem buscado uma coisa que eu vou até falar sobre isso um pouquinho. Se você observar, de um tempo para cá, todas as pessoas loiras, elas têm buscado, os profissionais têm ensinado a naturalidade da raiz, para você não perder o seu contorno, para você não perder a essência, não perder a cor. Então, se você olhar, é explosão de cor em ponta, contorno muito mais preservado. Por quê? Para que você não perca a sua identidade. Então, não quer dizer que uma pessoa morena, uma pessoa negra, não possa ser loira. Ela pode ter um tom que combine com o seu tom de pele, mas que deixe ela sem perder a identidade dela. Então, acredito muito nisso. É o que a gente tem vivido, que é a simplicidade de uma forma muito bacana e pura, mas eu sempre vou deixar bem claro para todas as pessoas, seja o que você gostaria de ser, se olhe no espelho e fale, quem sou eu realmente? Quem é Simone? Quem é Ju? E fala, eu me sinto bem assim, para que ninguém roube a sua identidade, porque o que acontece ao longo do tempo, que eu comecei falando muitas vezes começamos a ser o outro, e a gente perde a identidade, a gente perde pedaços nossos ao longo do caminho. E isso é muito ruim, porque quando chega um certo período da sua vida, você para na beira do caminho e olha para trás e realmente tem um percurso imenso que você fez e pedaços de você ficou em algum lugar. E naquele momento você tem que se redescobrir, recalcular a sua rota, recalcular a sua história e, se necessário for, virar a página e começar tudo de novo. Eu acredito nisso, de você olhar e falar assim, qual é a minha identidade realmente? Porque você acaba sendo muito de várias pessoas e no final das contas você não está feliz com a sua imagem, você não está feliz com o seu cabelo, você não está feliz com o seu modo de vestir. Você pensa, como eu quero? E você começa a lembrar de quem você era lá atrás, há muitos anos atrás. E você fala, aquela menina que eu gostava, é aquele ser humano que eu quero ser. Vira a página, começa tudo de novo e começa uma nova história. Escreve tudo de novo. Desse jeito. E a autoestima é isso, né? Estarmos bem com nós mesmos, com as nossas escolhas, com quem nós decidimos e escolhemos ser. E não essa busca pela aceitação, que você diz é que nós somos muito preocupados como seres humanos em ser aceito, em pertencer, né? E nessa busca pelo pertencimento, pela aceitação, é onde muitas pessoas se perdem. Mas assim, tem uma coisa que eu queria dizer, é que Para concluir, assim, mulher negra gosta de trocar de cabelo, gente. Mulher negra ama ter peruca, amanhã vem de trança, mulher negra ama isso, e nós somos assim. Só que muitas vezes isso é associado à falta de identidade ou a renegar a sua raiz, mas nós somos assim, sempre fomos assim. As mulheres negras têm isso. Lá na África nós fazemos tranças de vários tipos o tempo todo, semanalmente. E isso não é negar que nós somos, muito pelo contrário, nós estamos aí, é isso que nós queremos, é isso que nós gostamos. E nós isso é incrível. E eu sou assim, eu sou um pouco assim, eu troco de cabelo o tempo todo. Meu chefe está cansado de ver minhas perucas, não. Então é basicamente isso. Isso não é perca de identidade. Não é perca de identidade. Você se aceita, porém você gosta de brincar com isso. Sim. Faça quantas vezes for necessário. Coloque uma peruca curta, coloque uma lisa. Essa, inclusive, está incrível, porque está cacheada, está muito bacana. Então, assim, seja você, seja autêntica, faça o que você gosta, faz o que te faz feliz. Sim. Acho que a nossa autoestima, estando boa, você vai se vestir melhor, você vai se olhar e vai querer ser melhor, você vai sorrir mais. E a melhor coisa da autoestima, quando você está no auge da autoestima, é você fazer bem para as outras pessoas. É isso. As pessoas dizem muito isso. Nas redes sociais é uma coisa. Mulher bonita não se preocupa em ofender outra mulher. Mulher com autoestima bem resolvida, ela não se preocupa por questões de diminuir outras mulheres. Então a maior parte das pessoas que diminuem as outras tem problemas com elas mesmas. Então nós estamos já a dizer que assim nós não temos esses problemas. Então frisa, mulher bem resolvida não precisa agredir outra. Exatamente. Ao contrário, ela impulsiona outras mulheres. E o bacana da autoestima é exatamente isso, é a gente poder fazer bem para outra pessoa e principalmente para nós mesmos. E isso automaticamente vai refletir na vida de outras pessoas, vai trazer brilho, vai trazer cor, vai trazer alegria, vai florir, então é o que importa. E é isso aí. E esse é mais um podcast da Voix. Recadinho, a vida tem vários tons, tem várias cores. O importante é ser feliz. Até o próximo episódio.